Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero convidar você a para separar algum tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor. Temos uma rica oportunidade, que é poder termos a palavra de Deus diante de nós e sermos instruídos por ela. Então, se você puder separar alguns minutos no seu dia, faça isso, mesmo que você vá estar à noite no culto, presencialmente na igreja. É bom ter um momento de comunhão individual com o Senhor no seu lar, na sua casa, onde você puder fazer isso. O texto que nós vamos meditar hoje está lá em Êxodo, capítulo 19, do versículo 7 até o final do capítulo, versículo 25. Então, Êxodo 19, do 7 até o 25. Eu não vou ler o texto aqui, por ser um pouco extenso. Sugiro que você leia aí na sua casa. O povo chega no Sinai. Deus havia ordenado que eles fossem para adorar ao Senhor. E agora, de fato, eles chegam ali. E Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo. E agora, novamente, nós vamos ver essa relação entre Deus e Moisés ao subir o monte. Então, a partir do versículo 7, diz que Moisés falou todas as palavras ao Senhor. Eu quero chamar uma atenção para você no que está no versículo 8. Depois que Deus tinha falado a Moisés que ele era o Deus que tinha tirado o povo do Egito, cuidado deles, e que eles seriam, então, uma nação santa, um reino sacerdotal, que eles deveriam guardar a sua voz, o seu pacto, a sua aliança, tudo aquilo que Deus iria dizer para eles logo na sequência. O povo responde assim, versículo 8, ao que o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Parece uma manifestação indiscutível, e eu diria até impressionante, de fé desse povo. Moisés tinha dito para ele assim: o Senhor vai nos trazer mandamentos, o Senhor vai nos trazer as suas leis, o Senhor tem um pacto, uma aliança conosco. Ouçam essa voz, ouçam o que ele tem a nos dizer e obedeçam, diz o Senhor. E aí o povo responde: Moisés, tudo o que o Senhor falar, nós iremos fazer. É uma declaração impressionante. Pena que ela não é, de fato, tão verdadeira assim. Quando acompanhamos a história desse povo daqui para frente, vemos que essa fala não condiz com a prática deles. Eles, de fato, já vinham murmurando e reclamando desde que saíram do Egito. Agora, 3 meses depois, Deus diz que vai dar ordenanças, eles dizem que vão fazer, mas se a gente acompanhar daqui para frente, não é bem assim que as coisas acontecem. Eu fiquei pensando um pouco como o nosso coração, o coração humano, como ele é volátil nas suas intenções, como ele oscila nas suas intenções, como nós muitas vezes temos uma fé frágil. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus advertiu os seus discípulos que andavam com eles, homens de pouca fé. Pedro caminha sobre o mar, mas no meio do caminho afunda. Tomé está com ele todos os dias, mas diz: se eu não o vir, eu não vou crer. Filipe pergunta: Senhor, como vamos saber para onde ir? Se nós não sabemos o destino, como vamos saber o caminho? Mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Como assim? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus está morto, eles estão trancados às portas, com medo dos judeus, após logo após a sua morte e a sua ressurreição. Veja, irmãos, como às vezes olhamos para esse povo e muitas vezes criticamos a falta de fé deles, mas isso não é exclusividade dos israelitas. Somos chamados a ser diferentes disso. Essa é a nossa natureza. E esse é um alerta importante do texto. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é dizer: Senhor, tudo que o Senhor falar, eu vou fazer. Mas na prática, não ser bem assim. Essa é a nossa natureza. E, portanto, o texto nos chama a atenção para mudarmos isso, para lutarmos contra essa tendência pecaminosa, para lutarmos contra essa fragilidade da nossa fé. Veja que no decorrer do texto, o Senhor vai dizer que eles devem se santificar, mas mesmo, observe, Deus falando, o povo falando: faremos tudo o que o Senhor disser, e o povo sendo separado, sendo santificado, Deus fala assim: coloque limites, Moisés, ao redor do monte. Coloque limite.
Não suba ao povo, suba só você. E depois lá no finalzinho ele vai dizer, suba você e Arão. Não suba ao povo, para que não morram muitos deles. Deus sabe a nossa natureza. Deus sabe quem nós somos. Deus nos conhece. Deus sabia que esse povo aqui, mesmo que eles estivessem dizendo isso, não era totalmente verdade no seu coração. A verdade é que ninguém pode se aproximar de Deus de forma direta se não for assim transformado pelo Senhor numa nova criatura. Ter o seu coração transformado, ter a sua mente transformada, ter a sua vida transformada numa nova criatura. Moisés separa o povo. Ele sobe para ouvir o Senhor. O texto diz que o monte fumegava. E eu fiquei aqui pensando bastante sobre isso, achei legal. Porque a primeira vez que Deus fala com Moisés, Moisés vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Agora Moisés vê um monte que pega fogo. É uma manifestação ainda muito mais plena e completa. É algo muito maior e mais grandioso. Percebe? Deus já havia falado com Moisés a primeira vez no meio de uma sarça, uma planta, uma árvore que pegava fogo e não se consumia. Agora todo um monte está pegando fogo, está fumegando. A voz de Deus é como trovões. O povo lá de baixo ouve a voz do Senhor. E é isso me faz refletir algo aqui. Moisés é o mediador para esse povo. Assim como Cristo é o nosso mediador. O fato de Moisés ser aquele que entra e vai à presença do Pai, a presença de Deus, nos lembra que Jesus é aquele único homem, Deus homem, que foi capaz de estar na presença de Deus e não ser fulminado, não ser morto, porque ele é santo. Não que Moisés fosse santo, mas ele era o representante desse Jesus, desse Deus homem santo. E todos nós podemos ouvir, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas incapacidades, podemos ouvir a sua voz. O texto nos chama a responder com sinceridade e com firmeza. Tudo que o Senhor disser, faremos. Não da boca para fora. Não como uma declaração de fé que não se sustenta na prática, mas como uma vida íntegra na presença do Senhor. Podemos ver a sua glória, podemos ouvir o estrondo da sua voz, podemos ver o seu mover no mundo, mas somos chamados a responder da seguinte maneira: tudo o que o Senhor disser, faremos, confiando em Deus e no nosso mediador, Cristo Jesus. Viva assim, para a glória de Cristo. É o que nós desejamos e é o que nós devemos buscar a cada dia. Amém.